A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Evaldo e o tema da palavra de hoje para nossa meditação é a fama de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Visite o nosso canal Evangelho da Cruz no YouTube. Se inscreva, ative o sininho, curta os nossos vídeos e compartilhe para que mais vidas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. E hoje, para nossa meditação, nós vamos estar lendo no Evangelho escreveu Marcos, capítulo 1, versículo de número 28, que está escrito: E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Glória a Jesus. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo adiante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu então João Batista no deserto e pregando o batismo do arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aleluias, glória a Jesus. Então, esse princípio do Evangelho começa com a pregação de João Batista no deserto. Interessante, né? Não foi no templo, foi no deserto que Deus começou a falar através de um homem, conhecido como João Batista. Louvado seja Deus. Aleluias. Não estava no templo, estava no deserto. Muitas vezes tem lugares que a palavra de Deus não está lá. Quero começar já falando assim. Tem lugares que a palavra de Deus não está lá. Tem ensinamentos de homens, assim como desses fariseus. Tem ensinamentos que não vão te levar para o céu. Tem ensinamentos que não vão te edificar a tua vida. Tem ensinamentos que vão te desviar da verdade. Louvado seja Deus. E a palavra diz, a partir do versículo 14, no primeiro capítulo do livro que escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, que diz: E depois de João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja Deus. Então esta é a mensagem, a primeira mensagem de Jesus Cristo. Foi a mensagem que ele veio pregando, assim como o próprio João Batista já tinha pregado, dizendo que o homem deveria se arrepender dos seus pecados, porque o reino de Deus estava próximo. Jesus Cristo também vem começando o seu ministério, pregando que o reino de Deus está próximo, que o tempo já se cumpriu, que se arrependam e crede no Evangelho. Essa era a diferença da mensagem que tinha no templo naqueles dias e a mensagem que estava sendo pregada no deserto. No deserto estava sendo pregado o arrependimento, enquanto lá no templo estava sendo ensinada a lei de Moisés. E aqui estava sendo pregada a mensagem do arrependimento. Louvado seja Deus. Onde João Batista pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me e de desatar as correias das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esse Jesus
a qual João Batista estava apontando nesse momento para o povo, era o Messias tão esperado para o povo de Israel naqueles dias. É o Messias que hoje, na minha e na tua vida, é o nosso Salvador, é o nosso libertador, é o nosso caminho, é a nossa verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto João Batista, sendo profeta, diz: ele é mais forte do que eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. E a mensagem era diferente. A mensagem pregada no deserto era esta de João Batista. A mensagem de Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque muitas pessoas já têm crido em algumas coisas que não são o Evangelho. Por exemplo, quando nós pregamos sobre muitas vitórias, sobre muitas batalhas, isso é as grandezas de Deus, são as maravilhas que Deus fez naqueles dias, no tempo da lei, como no deserto. Ele cuidou do povo onde não tinha nada. Deserto é lugar que não tem nada. Mas lá tinha uma coisa importante no deserto. O homem não consegue ver nada com seus olhos no deserto. Olha, só vê só vento, sol quente e areia. Mas no deserto, Deus estava no deserto com o seu povo. E de dia ele era uma nuvem, e de noite uma coluna de fogo. E não faltou o pão, não faltou as vestimentas para aquele povo, não faltou a água. Tudo que era necessário Deus proveu para aquele povo. E é maravilhoso, é sim, mas o Evangelho é as boas novas, é a vinda de Jesus Cristo que estava naqueles dias se cumprindo, a qual Moisés disse que se levantaria um profeta como ele, e a ele que o povo deveria ouvir e obedecer, para que não fosse extirpado, como diz as Escrituras. Então, este é o Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu Marcos. Então, a mensagem de Jesus era totalmente diferente, porque Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele se apresentou em Cafarnaum e logo num sábado, indo ele à sinagoga, ali ele ensinava. E se maravilharam-se da sua doutrina, porque o ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Esta era a diferença. Jesus Cristo tinha uma autoridade para ensinar a sua palavra. Ele, com todo o poder que se manifestava em sua vida, fazia maravilhas, prodígios e milagres. Mas os escribas, as pessoas continuavam aprisionadas, as pessoas continuavam enfermas, os cegos não lhe eram abertos os olhos naqueles dias. Louvado seja Deus. Essa era a mensagem dos escribas. Não tinha autoridade, não tinha poder, mas a mensagem de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo era diferente. E diz a palavra que estava ali na sinagoga deles um homem com o espírito imundo. Veja, uma pessoa na sinagoga deles. É o que tem acontecido muito hoje nas igrejas. Tem pessoas que estão na igreja, mas não conseguem se libertar. Tem pessoas que estão lá, os demônios continuam oprimindo. O que é que está acontecendo? Está faltando autoridade. Está faltando o poder. Está faltando aquilo na vida destas pessoas que tinha na vida de Jesus. Aqueles escribas não tinham, mas Jesus tinha o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim são muitas igrejas nos dias de hoje. As pessoas continuam aprisionadas nos vícios, nas bebedices, fumando, aprisionadas com demônios, oprimidas, porque não tem autoridade para expulsar os demônios. A sua doutrina não é capaz de libertar as pessoas.
Aleluias! É o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós precisamos buscar, porque há poder no sangue de Jesus, há autoridade do Espírito Santo para fazer-lhe prodígio, maravilhas e milagres. Louvado seja Deus! Dizendo que tinha naquele lugar um homem com espírito imundo, naquela sinagoga, o qual exclamou dizendo: a que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Veja só, a autoridade de Jesus, do nome de Jesus, do Filho de Deus, que também está na igreja, porque ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio, diz a palavra do Senhor. Então o demônio pergunta: o que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir antes do tempo? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O demônio sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Agora, será que os demônios sabem que você é realmente um filho de Deus? Que você deixou o pecado? Que você anda em santidade? Que você tem autoridade para expulsar esse demônio? Que você tem autoridade para mandar para longe desta pessoa esse demônio que traz espírito de enfermidade? Aonde está essa autoridade? Essa autoridade está na pregação do Evangelho e no nome de Jesus Cristo, o seu sangue que foi derramado no Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra diz que Jesus repreendeu aquele demônio dizendo: cala-te e sai dele. E a palavra diz que então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Ai de calabrachara mandaracéia. São essas doutrinas falhas que existem hoje, doutrinas de homens e de espíritos enganadores, doutrinas de demônios que está dentro das igrejas. Eu estou falando todas as religiões. Quando eu falo igreja, eu estou aqui falando de todas as religiões. Existe a religião perfeita e existem as religiões falsas. Sim, nem todas as religiões levam a Deus, nem todo o caminho leva a Deus, mas existe um caminho perfeito que é Cristo. Existe a religião perfeita que é a religião que Tiago disse: é aquela que serve os órfãos e as viúvas e que se desvia da corrupção deste mundo. Tem que ser santo, porque Jesus, ele veio para santificar um povo. Ele veio para libertar. Ele veio para trazer paz a um povo que não tinha paz. Ele veio para trazer luz a um povo que jazia nas trevas. É diferente, a doutrina tem que provocar isso em nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra diz no capítulo de número 1 do Evangelho segundo escreveu Marcos, versículo 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Aleluias, louvado seja Deus. A fama. Eu quero saber como é que anda a tua fama. Como é que você está caminhando hoje? Jesus Cristo correu a fama dele por toda a província da Galileia. Sabe o que acontecia? As pessoas iam até a Jesus para expulsar os demônios. As pessoas iam até a Jesus para ouvir a doutrina da salvação, a doutrina da libertação, a doutrina da cura, a doutrina da vida eterna, que é o que tem que se pregado hoje. A doutrina que Jesus vai voltar outra vez para buscar o seu povo. A doutrina do arrebatamento. A doutrina da santidade. A doutrina do temor.
É essa doutrina que precisa ser pregada hoje, para que corra a fama de você, para que as pessoas venham até a ti e buscar oração na tua casa. As pessoas venham até a ti para buscar uma cura, porque eles iam em busca de Jesus, não precisava de Jesus em busca deles, mas eles vinham em busca de Jesus porque corria a sua fama. Jesus expulsava os demônios, Jesus curava os enfermos, Jesus ressuscitava os mortos, Jesus trazia paz aos contritos de espírito, os quebrantados que não suportavam mais um jugo pesado. Ele disse: o meu jugo é suave, vinde a mim, porque eu posso, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu posso te dar uma vida de paz interior. Ainda que você passe aflições, mas Jesus disse, nesse mundo nós passaríamos essas aflições, mas Ele diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. E é assim que você vai vencer. Então se ligue nessa doutrina, viva essa doutrina da verdade, para que a sua fama se espalhe no seu bairro. Fulano é santo, é crente, é diferente dos outros. Ele ora, as pessoas são curadas. Ele expulsa os demônios das pessoas. As pessoas são libertas pelas suas orações. Deus é com ele, porque os sinais que ele faz, como disse o próprio... Aleluias! Louvado seja Deus! Nicodemos disse para Jesus que ninguém poderia fazer aqueles sinais se Deus não fosse com ele. Louvado seja Deus! Então creia no Evangelho, busque viver o Evangelho. Saia dessa sinagoga de Satanás que não prega o Evangelho. Vá para as igrejas que pregam o Evangelho, as igrejas que vivem o Evangelho, mesmo que na sua pouca fraqueza, mas eles estão lá lutando, buscando a santidade, buscando a presença de Deus. São estas igrejas aonde se prega que Jesus é o Salvador, aonde se prega que Jesus é o Senhor, aonde se prega que Jesus vai voltar e que Jesus está preparando um povo para morar com Ele no céu. Esta é a igreja que cuida do órfão, da viúva, e a igreja que se desvia do mal. Assim, a sua fama corria por toda a Galileia. Assim também a fama daqueles que andam segundo a vontade de Deus, aqueles que são parecidos com Cristo, que esses que são os verdadeiros cristãos. Porque crente, até Satanás é crente e ele estremece, diz as Escrituras. Mas aqui a sua fama precisa correr, que você é santo, que você é puro, que você ainda hoje no mundo de corrupção, você faz a diferença. Louvado seja Deus. Pai querido, santo, maravilhoso, eterno, eu te louvo e te agradeço, Pai querido, amado, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor fez tantas maravilhas no meio de nós quando esteve com teu Filho Jesus, Pai. E eu te peço que ainda hoje continue capacitando a tua igreja, continue capacitando o teu povo para que ele seja diferente. E não somente uma pessoa ou duas, mas que corra a fama da tua igreja que é santa e que é pura, e que cura enfermo e que expulsa demônio pelo nome de Jesus Cristo, Pai. E assim, não somente o teu nome, mas o nome do Filho também seja glorificado, e o poder do Espírito Santo venha se manifestar para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.